A paz do Senhor a todos, louvado seja o nome de Cristo a todos. Mais aqui uma programação, Deus mostra sua face, a programação que de vez em quando eu venho com a palavra. E em brevemente estarei voltando com a rádio Filho de Deus Vivo, em brevemente. Mas a palavra que Deus botaste no meu coração hoje, como tem como título, a culpa é a cultura. Lá na parábola que Jesus conta do semeador, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, eu vou lá no Evangelho de Lucas, porque também tem o Evangelho de Mateus, mas hoje eu estou indo no Evangelho de Lucas. Capítulo 8, a partir do versículo 4, onde fala assim: e juntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Quem disse? Jesus. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha humildade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele, quem? Jesus Cristo, disse: a vós vos tem dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros por parábolas, para que vendo não veja, e ouvindo não entenda. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não salvem crendo. E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que cai entre espinho, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites desse mundo, dessa vida, e não dão fruto com perfeição. E a que cai em boa terra, esses são os que ouvem a palavra e a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então Jesus, ele conta essa parábola, uma história verídica, fácil, para que possam entender. Os discípulos perguntam: mas que parábola é essa? Aí Jesus fala: eu dou a entender a vocês abertamente, vamos dizer assim, mas esses eu dou por parábola, que ouve, mas não ouve, que vê, mas não entende, mas eu dou por parábola, para ver se encaixa alguma coisa. E quando ele começa a contar essa parábola do Senhor sobre a semente e o semeador, vemos essa verdade de outra maneira. Um lavrador espalha a semente, mas uma vez que a semente é semeada, não compete a semente produzir algo, compete a nós acatar essa semente e botar dentro do nosso entendimento. Compete o solo a fazer a semente produzir. Nós somos solo.
Semente a produzir, a semente é a palavra. Compete a nós como como solo, a produzir efeito dentro de nós. A condução do solo determina o destino da semente. A condução do nosso entendimento, do nosso psíquico, do nosso coração determina a caminhada da semente da palavra de Deus que germeia dentro de nós. Jesus examina 4 tipos de solo, 4 tipos de pensamentos. Quais as sementes do lavador são semeadas? Como a ilustração da semente da parábola de Deus semeada em nosso entendimento, em nosso coração. A primeira semente é semeada e mediante as aves vêm e apanham. Isso ilustra que a palavra é semeada em nosso entendimento. Mas Satanás, o diabo, imediatamente destrói nosso pensamento. A palavra que dentro de nós vem quando nós estamos dispersos. Ao plantar dúvida dentro do nosso entendimento, ou enviar uma palavra falsa contra a palavra de Deus, diante da nossa vida, para contradizer e impedir que essa semente ela dê bons frutos de arrependimento. Então é complicado do jeito que nós recebemos a palavra de Deus e como estamos recebendo. E a mente de germear. Então a nossa mente está germeando quando vem processar a palavra de Deus em nosso intelecto. Essas palavras que o inimigo das nossas almas, Satanás, vai dar de falsidade, são mentirosas e espalham através da cultura a qual nós nascemos. E que cultura nós nascemos? Qual a cultura que era dentro do nosso lar? Qual é a doutrina que era dentro do nosso lar? Qual a cultura que prevalecia, vamos dizer assim, dentro da nossa família? Então Satanás, ele já vem usando, quando essa semente é jogada pela beira do caminho, a gente recebe, mas joga ela na beira do caminho, e vem as aves, que aqui nessa palavra está representando o inimigo dessas almas, pega e confunde nosso pensamento. Aí nós botamos culpa na cultura da nossa família, ao qual nós fomos ensinados, A segunda semente é germeada num solo pedregoso, de pedra. A semente brota, mas porque tem pouca raiz, ela não pode resistir ao calor do dia, fica na superfície. Jesus está dizendo que a palavra semeada traz alegria imediata, mas nenhuma raiz verdadeira pode se formar devido às áreas endurecidas do coração. Coração endurecido não quer aterrar essa semente profunda dentro do ser, e fica aquilo superficial. Coração endurecido. Quando vem a aflição da vida, a perseguição da vida, e aqueles com o coração endurecido para a palavra de Deus tropeçam e se desviam da palavra. A terceira semente é semeada num solo espinhoso, que a sufoca antes que ela possa realmente brotar. Os cuidados, a ansiedade da vida desse mundo e a distração da época, o prazer, os deleites que a época proporciona, para as nossas ilusórias mentes, a ilusão da fama, a ilusão de querer ganhar muito dinheiro, a ilusão do engano da riqueza. Às vezes nós enganamos, eu quero ser rico, quero ser rico. Mas será que você está preparado para ser rico? Será que você está preparado para ter dinheiro? Se pergunta a si mesmo: eu quero ser rico. E o anseio, o desejo apaixonado por essa época, por outras coisas,
rastejo para sufocar a palavra e ela morre em nosso coração. A quarta semente é semeada num solo bom e produz cerca de 30, 60 ou 100 por rendendo uma grande colheita para o lavrador, uma grande colheita de arrependimento e assimilação da palavra entrando e aquebrantando o coração endurecido. Vamos compreender essa palavra. Vamos compreender um pouquinho essa parábola que Jesus conta. Olha só, vemos que 25% da safra cresceram em um solo bom. 25% da safra cresceu no solo bom. Jesus falou que é uma boa terra. E outros 25% foram roubados ou danificados pelo inimigo das nossas almas, que representa as aves. Então, 25% cai em terra boa, que produz fruto. E outros 25% o inimigo trabalhou para tirar. Sobrou o quê? 50%. Nesses 50%, mais a segunda e a terceira semente, um total de 50% da safra foram prejudicadas pela cultura da época. A cultura era culpada. Então o que é a cultura? Nós mesmos. Então, se o diabo, o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele corrompeu 25% da safra. Outro 25% foi em boa terra. E outro 50% é culpa nossa, que bota a culpa na cultura. Deu para entender? Será que a cultura é culpada mesmo? Ou somos nós com o coração endurecido? O campo de batalha é a cultura. A grande parte do nosso campo de batalha hoje está na nossa própria cultura. Em ambas as parábolas, a cultura da época seduz e atraiu, influenciou e corrompeu. Pressionou, arruinou a humanidade e a semente que Deus plantou. A cultura corrói a humanidade, levando os homens a adaptar-se ao mundo e morrerem por isso, ao invés de vencerem e subjugarem o mundo. Também a humanidade cristã passam 100% do seu tempo lutando contra o diabo, o qual é somente 25% do problema, como a parábola foi contada. 25% da parábola aqui que o diabo arrancou. O resto, 50% que restou, porque o outro 25% caiu em terra boa, os 50% que restou foi a nossa culpa mesmo. Não foi o diabo, não. Foi a nossa cultura mesmo. Né? Aí vem 100% do seu tempo a comunidade cristã, né? Vamos dizer assim, a comunidade cristã lutando contra o diabo, a qual é somente 25% do problema nessa parábola. Em vez de lidar com a cultura na qual eles nasceram, que foi 50% do problema na parábola de Jesus. Naquela época foi 50% de problema. E hoje também é diferente. Os 50% de problema está em nós. Coração endurecido, querer fazer o que quer com o Evangelho de Cristo, querer botar dogma e ensinamentos que não estão respaldados biblicamente, querer botar lei dentro do templo de adoração que não tem base bíblica nenhuma, e o coração endurecido para a fascinação desse mundo. De vez de estar pregando o Evangelho e botando culpa de diabo, nós, incluindo eu também, somos a nossa própria culpa pela ganância desse mundo e a fascinação desse mundo. Quando Deus enviou os filhos de Israel a Canaã, 7 nações viviam ali. Todas as 7 nações eram pagãs e idólatras, praticando uma cultura que era antagônica à maneira pela qual Deus queria que Israel vivesse. Ali foi dito aos filhos de Israel que eles
deveria ocupar a terra ao vencer aqueles inimigos. Deus sabia que essa nação idólatra permanecesse na terra. Se permanecer na terra, Israel seria seduzido por essa cultura. Assim, numa política de terra seca, Deus deu instrução para destruir completamente a cultura antiga. Ou então ele seria destruído por ela, influenciado por ela. Os israelitas, sob a liderança de Josué, começaram a fazer exatamente como Deus dissera, destruindo a cultura, subjugando seus inimigos, assegurando de que o mundo ao seu redor se conformaria aos seus ideais padrões, ao invés deles se conformarem com a tradição do mundo. E eles estavam atacando. Então Josué morreu, aí Josué morre. A geração de Josué fez certo, mas Josué morre, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia Deus, nem procurou conhecer Deus. Aquela geração começou a adaptar-se com aquele povo pagão aos caminhos mundanos, adorando a Baal, Asterote, oferecendo seus filhos no fogo de Moleque e pecando contra Deus. A nova geração ignorou o alerta de Deus e deram seus pais e adotou o caminho da cultura ao redor pagã, idólatra. Como resultado, os israelitas sofreram nas mãos dos inimigos, tornando-se escravos daquela nação a quem eles deviam subjugar. E Deus tornou o seu adversário em vez de seu amigo. Fizeram tudo errado a outra geração que veio após de Josué, por causa da cultura que adaptaram no meio do cristianismo. A cultura do cristianismo. O que é a cultura do cristianismo? Nascemos no aspecto natural, na cultura dos nossos pais. Mas quando nascemos de novo, espiritualmente, conhecemos a verdade, nascemos na cultura do cristianismo. Não mais somos sujeitos ao lodo pegajoso da cultura natural desse mundo, que pode nos engolir e destruir. Não somos mais mantidos cativos, aprisionados pela cultura ao nosso redor, mas podemos conquistar, pelo qual fomos conquistados por Jesus Cristo. Podemos aspirar e alcançar um nível da vida mais alto do que a cultura na qual nascemos. Porque nos acomodar com medo daquilo que pelo qual Cristo morreu, não podemos. Cristo morreu para que nós nascemos no cristianismo e adquirimos o cristianismo dentro de nós, para sair dessa cultura maldita e fazer a terra seca. Terra seca? No próximo bloco voltarei com a terra seca, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Jorge Nunes, e aqui é o bloco Cristo Mostra a Sua Face. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe a todos.